Para exemplificar o uso das bibliotecas HAL, o intuito do projeto de hoje é imprimir o Hello World no boot da placa e também imprimir o tempo de utilização da placa quando eu clicar o botão azul. Então vamos iniciar fazendo um novo projeto. Aqui eu vou escolher então a placa F401RE, kit núcleo. E vou dar nome ao projeto de Uptime. No IOC vai ser possível verificar que a transmissão serial já vem ativada por padrão. Então não precisamos mudar nenhuma configuração aqui. E também o pino B1 já vem configurado, que é o PC13. Então posso fechar o IOC e abrir o arquivo main. No arquivo main eu vou colocar os includes necessários, começando pelo stdio e posteriormente com o string. A mensagem que eu vou querer imprimir na tela, eu vou criar então uma string aqui na região onde é permitido a escrita das variáveis globais. Então é um char, é um array de char com o nome msg que recebe o dizer Hello World. Ok. Então, para funções, eu já vou prever a função que vai me dizer quanto tempo a plaquinha está ligada. Então, ela vai ser a função uptime, que não retorna valores. Mas eu vou precisar indicar um buffer de caracteres, uma string, onde ela retorna os dizeres do tempo de execução. Daí eu preciso informar o buffer e o tamanho do buffer. Aí mais para frente eu vou declarar a função. Aqui é só o protótipo. A função ela pode ser escrita aqui no final, nessa região. Dessa forma eu vou utilizar a função snprintf para formatar a string com o dizer do tempo de execução. Então, como primeiro parâmetro, eu entro com o buffer e o tamanho do buffer. Daí eu escrevo tempo tempo decorrido em milissegundos. Dou um retorno e uma nova linha para a formatação ficar adequada. Daí eu vou chamar uma função da biblioteca HAL, que ela se encontra naquela documentação, que é o HAL getTick. Essa função tem como objetivo retornar o tempo de execução em milissegundos. Fiz o cast para int, para não ser acionado um warning. Como ele retorna um inteiro, eu coloco ali na formatação %d. E a função ela é simplesmente isso. Então, voltando ali para a função main, antes do loop while, eu posso colocar a impressão do Hello World. E para imprimir o Hello World pela serial, eu utilizo outra função da biblioteca HAL referente ao art. Então a função é HAL, o art transmite. Lembrando, né, que para aparecer essa ajuda, basta pressionar Ctrl espaço. Você começa a digitar a função e Ctrl espaço. No primeiro argumento, eu coloco o hardware que nós estamos utilizando, que é o art2. O segundo argumento é a mensagem que queremos imprimir. Eu faço um cast para evitar warnings durante a compilação. E daí eu insiro, né, a mensagem que eu coloquei ali no início do código, que é o Hello World.
Depois eu informo o tamanho dessa string, lembrando que string_len ele vai voltar ao tamanho da string sem o caractere /0. Também faço um casting aqui, pelo tipo declarado na própria função, e dou um timeout de 100 milissegundos, mais que suficiente para enviar essa mensagem. Aqui eu vou reformatar o texto com o Ctrl Shift F para a tabulação ficar mais apresentável. Então, dentro do while, eu quero verificar quando eu pressiono um botão. Então, eu vou fazer um if e vou buscar a função how GPIO read pin. Eu indico a porta do botão B1 e o pino B1 propriamente dito. Como o pino, quando pressionado, ele entrega o valor 0, eu posso fazer uma comparação com o valor 0 ou posso utilizar o tipo definido pela biblioteca HAL, que é o GPIO pin reset, que ele indica que o pino está em estado 0. Aqui, então, eu posso chamar a função uptime. Na função uptime, então, eu vou passar um buffer de caracteres, uma string, que eu ainda vou criar, vou chamar de time, e o tamanho de time. Lembrando que a função sizeOf, ela retorna o tamanho da string junto com o caractere /0 ao final. Mas isso não será um problema para nós, pois na função uptime ele utiliza string length. Então eu crio aqui a string time e aparentemente nosso código está pronto. Aliás, falta enviar o valor, né? Então eu utilizo de novo a função howWartTransmit com o hardware da wart2. Dessa vez eu envio o time. E o tamanho da string. Timeout também, novamente, de 100 milissegundos. Faço os castings aqui para evitar warnings. Vou salvar o projeto. E vou buildar para ver se está tudo ok. Beleza, 0 erros, 0 warnings. Então minha placa já está plugada. Eu vou debugar o código. Mas antes, é bom a gente chamar um console, um terminal, para pegarmos esses valores da serial. Eu recomendo baixar o PUT. Vou deixar o link aí na descrição caso vocês queiram baixar esse aplicativo. Ele tem primariamente para Windows, mas eu já vi ele funcionando também no Ubuntu. Então, antes de configurar o PUT, é necessário ver no gerenciador de dispositivos qual o número da porta que estamos utilizando. No meu caso é a COM5. Com o PUT aberto, essa é a tela inicial dele, selecionamos serial, coloco a COM5 e a velocidade padrão configurada pelo IOC é 115.200. Você pode salvar a configuração se desejar. As configurações de seriais vocês podem deixar padrão. Então eu abri aqui o PUT. E vou então iniciar a debugação. Note que ele já imprimiu o Hello World uma vez. Isso pode ser um resquício do processo de gravação, indicando que às vezes é interessante abrir o PUT logo antes de dar o play na depuração. Então, quando eu dou o play, ele imprime ali o Hello World
Quando eu pressiono o botão, ele imprimiu várias vezes, indicando que é legal incluir um delay aqui, né? Então, vou voltar aqui no código. E logo depois da transmissão do uptime, eu vou inserir um delay. Um segundo deve ser suficiente. Então vou depurar novamente. Aqui no put eu vou limpar o console. Olha lá, ele imprimiu já Hello World de novo, né? Como alguma consequência do processo de gravação. E eu vou dar o play. Então ele deu um Hello World. Quando eu clicar o botão, então, ele vai me indicar o tempo decorrido. Se eu deixo o botão pressionado, de 1 em 1 segundo ele vai me retornando ali o valor do tempo decorrido. Percebam que o tempo de atraso não é exatamente 1 segundo. Então comentem aí por que vocês acham que isso acontece. Bem, esse era o exemplo que eu queria passar hoje. Então sempre confiram a documentação da biblioteca HAL quando vocês quiserem desenvolver os códigos de vocês utilizando a CubeIDE. Até o próximo vídeo.